Olá, Touro, como vocês estão? Espero que estejam bem. Como passaram aí de mês de julho? Espero que tenham passado bem. Sejam muito bem-vindos a agosto, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Andrea e farei a sua leitura para agosto de 2025. Lembra que é uma leitura geral, pega aquilo que ressoar, que fizer sentido aí com o seu momento de vida e aproveite essa leitura como uma oportunidade de reflexão, de autoconhecimento, ok? Vou iniciar a sua leitura aqui com a sua energia. Sigo com a energia que vem do externo, que está aí disponível para vocês. E finalizo com um conselho, ok? Bora lá então para as energias. Epa, gratidão, universo. Ok, o que vocês estão vibrando nesse momento? Nós temos aqui a energia da comparação, a energia do sofrimento, a energia da mudança, indo com a correnteza e o experienciar. Como vibração de vocês, Touro, eu vejo que tem uma situação onde você olha demais para fora, né? Seja aí profissionalmente falando, seja com uma questão amorosa dentro do seu relacionamento, seja com amizades, você está olhando demais para fora. Quanto mais você olha para fora, mais você se compara, né? Talvez você tenha comparado aí a sua carreira, o seu trabalho, as suas finanças, a sua vida amorosa, né? Talvez você tenha comparado o seu relacionamento com o relacionamento dos seus amigos, com o relacionamento dos seus pais. Você está olhando demais para fora e a vida está falando para você olhar para dentro. Existe aqui um sofrimento muito real na sua leitura. E esse sofrimento, ele nasce desse sentimento de comparação, né? Parece que nada do que eu estou vivendo é suficiente, nada do que eu estou vivendo me completa, nada do que eu estou vivendo está bom. Mas não está bom por quê, Touro? Porque você olha para fora, porque você olha para o outro. É igual nas redes sociais, né? A gente olha a vida das pessoas e parece ser tão perfeita. As pessoas são tão bonitas, é tudo tão bonito, cenários bonitos, vida bonita, casa bonita, dentes bonitos, tudo é lindo lá fora. Mas o que as pessoas postam é o que elas querem que seja visto. Ninguém vai postar aquilo que você não quer que os outros vejam, que você não quer que os outros saibam. Então a vida nas redes sociais é um lembrete, né, de que eu só mostro aquilo que é bonito para mim e que eu quero que as pessoas vejam. Ninguém posta uma foto brigando com um parceiro, ninguém posta uma foto da conta bancária negativa, ninguém posta as coisas que a gente considera como negativas, como ruins. A gente só posta o que é bonito. E assim são as relações, né? Quando você está em um grupo onde existe uma fofoca, o que as pessoas falam? Elas falam do outro, elas nunca falam de si mesmas. Ninguém vai sentar com você e meter o pau no próprio esposo, ou falar mal das próprias finanças, ou falar daquilo que está em desarmonia na própria vida. A pessoa vai olhar para o outro, vai olhar para fora, vai criticar o outro. E assim é a vida, né? E assim são as pessoas. Então aqui a energia de vocês está falando de um grande sofrimento, porque vocês estão olhando demasiadamente para fora. E vocês, se parar para pensar, você vai perceber que olhar para dentro é a melhor forma de se viver uma vida mais tranquila. E perceba, o tarô vem te dizer que você é a sua própria luz. Você é capaz de iluminar as suas próprias sombras. E o que seriam as sombras, Andréia? As sombras são todos aqueles aspectos negativos de mim mesma. A minha forma de ver a vida, a minha forma de enxergar o meu relacionamento,
ou a situação na qual eu estou olhando e me traz um sofrimento e me traz uma grande dor. E aqui eu vejo na sua vibração você sentindo a oportunidade de mudar, você percebendo a importância de fluir com o que a vida está te trazendo. Né? Eu estou olhando demais para uma situação, estou me comparando demais com o outro, meu trabalho com o outro, meu relacionamento com o relacionamento dos outros. Eu estou sofrendo, tá difícil aqui para mim, tá desgastante. Deixa eu olhar um pouco para dentro, deixa eu iluminar isso, né? As sombras, elas vêm à tona exatamente para que nós entendamos conscientemente que nós podemos lançar luz sobre essas sombras. As sombras vêm em um pedido de socorro, né? O que eu preciso iluminar hoje na minha vida? A pergunta, ela expande. Então, crie o hábito de se fazer perguntas, né? Por que eu me coloco nessa situação de comparação? Porque para mim o meu relacionamento não é tão bom quanto da minha amiga, do meu amigo. Porque eu me coloco nessa situação profissional, né? Onde eu fico olhando para as minhas colegas, enfim, e olhando e me julgando, né? Me comparando. Por que eu me coloco nesse lugar? Por que eu faço isso comigo mesma? Faça perguntas a si mesmo, isso expande. Eu vejo você percebendo uma vibração de oportunidade de mudar quando você se pergunta, quando você se observa, quando você se cansa de ficar nessa situação de sofrimento. E eu vejo você aprendendo a ir com a correnteza. Eu vejo você aprendendo a fluir com mais leveza na sua vida e estar mais presente nesse momento, no aqui e no agora. O que você tem hoje. Aprenda a apreciar, a agradecer, a olhar para dentro, a olhar para o que existe na sua vida, o que é real para você. E não para as coisas que você olha lá para fora na vida dos outros e que muitas vezes é apenas uma ilusão. Então eu vejo você nesse mês de agosto, nessa vibração, entendendo, né, que eu não devo ficar me comparando, ou comparando minha vida, meus relacionamentos com o que eu tô vendo lá fora. Porque muitas vezes o que eu enxergo lá fora não é real, mas o que eu tenho aqui, na minha realidade, isso é concreto. E o que eu posso fazer aqui dentro, que me traz insatisfação, o que eu posso fazer para mudar esse sentimento de insatisfação, o que eu posso fazer com a minha realidade, que é concreto, que é real. Porque lá fora eu não posso fazer nada, mas aqui na minha vida eu posso. E aqui no meu interior eu também posso. Então o que eu vou fazer? Fica aí a pergunta para vocês, tá? Vamos ver então qual é a energia que está disponível. Gratidão, universo. Vamos lá. Touro, o que tem disponível para vocês? Cavaleiro de espadas, morte e renascimento, sete de paus, cavaleiro de paus, 5 de copas, e 8 de espadas. Então, a energia disponível para vocês esse mês, Touro, ela fala de uma energia que vem rápida na sua direção e que te traz o impulso de transformar uma situação. Talvez seja essa transformação interna, onde eu tenho a consciência de que a minha vida, ela se desenrola de acordo com aquilo que eu acredito, né? Se eu acredito que o jardim do outro é sempre mais bonito, o meu jardim sempre será feio. Então eu devo cuidar do meu jardim.
Então eu devo colocar a minha energia, o meu foco no meu próprio jardim. E qual é o jardim que você tem que cuidar hoje? É a si mesmo, com o seu processo de autoconhecimento, é o seu relacionamento amoroso, é as suas habilidades, os seus potenciais, é o seu financeiro, é o seu trabalho. Qual o jardim que você tem que colocar foco e atenção nesse mês? Porque tem uma energia falando com vocês que traz essa pressa, essa ansiedade, essa necessidade de transformar alguma coisa, de zerar, né? E renascer a partir dessa situação. Eu vejo você entendendo a importância de deixar para trás velhos lugares, velhas pessoas, hábitos, pensamentos, emoções e abraçar o novo, e olhar para o horizonte e abraçar o novo. Quando você faz isso, você entende a importância desses seus movimentos, dessas suas ações, dessa sua nova perspectiva. E eu vejo você muito centrado e batendo o seu pé, né? Dizendo: é isso agora, é isso que eu aprendi, essa é a minha verdade e agora eu vou começar a caminhar com base nisso, focando no que eu quero que cresça na minha realidade, focando no que eu quero que expanda na minha realidade. E eu vou defender com unhas e dentes isso que para mim é muito precioso, isso que para mim é muito valioso. Eu passei a entender o quanto meu relacionamento ele é maravilhoso para mim. Eu passei a entender o quanto eu tenho de potencial para crescer financeiramente, profissionalmente. Eu percebo que eu tenho potencial de iniciar aquele projeto. Eu percebo em mim um grande potencial para muitas coisas. Existem infinitas possibilidades que eu quero, que eu desejo, que se manifestem na minha realidade. E aí, com o Cavaleiro de Paus, eu vejo você muito animado, animada. É como se você se encontrasse em uma situação onde você desejou muito estar, né? Existe uma grande satisfação, um otimismo, uma realização da sua parte, né? Você é muito mais animado, você é muito mais centrado em si mesmo, mais confiante. Eu vejo você muito feliz quando você tem esse entendimento de que tudo muda de acordo com a forma que eu penso, com a forma que eu acredito. E tem uma energia disponível para vocês, falando da sua mente, falando dessa pressa em mudar as situações. Eu não aguento mais me comparar, né? Minha vida tá virando um tédio, tá ficando chata, tá difícil caminhar na minha jornada. Chega, o que eu posso fazer então? Eu vou mudar a minha forma de pensar. E talvez quando eu perceba, eu tenha esse momento, essa percepção, talvez eu tenha muita pressa em fazer as coisas realizarem, em me reinventar, em renascer, em transformar a minha realidade. E eu vejo vocês conseguindo mudar essa sua visão, mudar a sua vida, dar adeus a lugares, a pessoas, a pensamentos, a emoções, e você é muito feliz. Porém, Touro, existe uma energia aqui onde as suas emoções, elas pedem por um socorro. As suas emoções, elas pedem que você lance luz a elas. As sombras que podem emergir com esse novo momento, com essa empolgação, com essa nova fase, essa nova realidade, esse novo entendimento de que eu sou única, né? Eu sou perfeita do jeito que eu sou. Pode ser que dentro do seu emocional, em algum momento na sua vida, você desacreditou ou alguém te fez desacreditar das suas potencialidades, ou você cresceu de uma forma onde havia muita comparação, né, entre os irmãos e irmãs, entre primos, enfim. E talvez você cresceu em uma energia de muita competição, né, onde isso era muito evidenciado na sua criação e após você se tornar um adulto responsável, você continuou nessa vibração. Então, por isso, daí você vive hoje nessa situação comparativa com tudo, com todos. E talvez isso venha à tona de uma forma muito forte, pedindo por cura nesse mês. E aí eu vejo vocês olhando para isso,
vocês olhando até com um sentimento de luto, de dor, talvez você no entendimento de quantas oportunidades você perdeu, né? Esse sentimento de falta, de dor, de luto. Talvez você exista até aqui para alguns a lembrança de alguém que já partiu, né, dessa dimensão, e você pensando, meu, se fulano estivesse aqui, né, eu poderia compartilhar esse salto que eu estou dando, né, esse novo entendimento, essa nova vida que eu estou experienciando. E essa pessoa não está aqui. Talvez você fique muito triste ou se sinta como se faltasse um pedaço, né, de você, falando emocionalmente. Talvez seja essa questão interna de uma crença que você cresceu, né, acreditando que você tinha que se comparar, você tinha que ser melhor que o outro, enfim. E pode ser que a sua mente te leve para um espaço de autossabotagem, né? Você está numa vibração muito positiva, você está muito animado, você está muito feliz, e daí então você percebe que você precisa olhar para as suas sombras emocionais com relação a isso, né? E eu vejo você olhando e talvez a sua mente te leve para um espaço onde você se sinta aprisionada. E perceba, Touro, que isso tudo é uma ilusão, né? Perceba quando a sua mente te diz alguma coisa que te faz estagnar. Perceba quando a sua mente tenta te parar, quando a sua mente te diz que você não pode, que você não consegue, quando você se sente vítima, quando você acha que alguém tem que vir te salvar, quando você quer culpar o outro, né, por estar experienciando o que você experiencia hoje. Perceba tudo isso como uma grande ilusão, né? Não coloque energia nesse sentimento, nesse pensamento, porque quanto mais energia você coloca nisso, mais isso cresce, mais isso ganha força, ganha poder e te controla. Lembra que nossa mente, ela foi feita para nós controlarmos ela a nosso favor. Nunca a nossa mente deve nos controlar. E você não é a sua mente, né? Você é um ser de luz, um ser espiritual em uma experiência terrena. Seus pensamentos, suas emoções, eles são instrumentos para você experienciar uma jornada nessa dimensão. E é muito difícil, às vezes, a gente entender que meus pensamentos não sou eu não sou esses pensamentos, né? Tanto que o seu pensamento, ele te derruba ou ele te levanta. Perceba, você é isso? Não, você pode controlar isso, né? É importante a gente tentar buscar na nossa vida estar com pensamentos positivos, que isso eleva a nossa vibração. Não podemos descartar as nossas sombras, o nosso lado negativo, porque nós vivemos em um mundo de dualidade, né? Essa dimensão, a Terra, ela traz o dual para nós. Ninguém é 100% feliz e ninguém é 100% triste, né? A pessoa que ela entra numa depressão, ela se deixou levar por essa energia, ela colocou o foco nas coisas negativas, nas coisas que deram errado na vida, né? Todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem. Só que a diferença que tem entre aquela pessoa que é muito depressiva e aquela pessoa que continua, independentemente da sua dualidade, independentemente das suas tristezas, é a forma com que ela lida com isso. Então perceba quando a sua mente quer te levar para um estado de sombra e tente mudar para a luz. Jogue luz nisso. Faça perguntas. A pergunta, ela expande. Se pergunte por quê? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu me coloco nessa situação? Eu me sinto feliz aqui? Isso está me trazendo alegria? E por que eu faço isso comigo mesma? Faça-se perguntas, tá? Porque aqui na sua leitura tem uma energia muito gostosa, muito positiva de expansão, de mudança de vida,
de você estar fluindo em harmonia com o universo, né? Atrelado com os teus sonhos, com o que você quer. Mas existe uma questão emocional que é preciso ser trabalhada. E quando você olha de frente para essa questão emocional, pode ser que a sua mente tente te auto-sabotar, né? É como se você falasse, nossa, em vez de você olhar para as ilusões da sua mente como ilusão, é como se você olhasse para a sua realidade e dissesse, meu, isso tudo é uma ilusão, uma hora vai acabar. E não é bem assim, né? Realmente, tudo acaba um dia, tudo se transforma, tudo se modifica. Mas esse é o mês para você viver coisas novas. Esse é o mês de mudança, de transformação positiva para a sua vida. Mas é preciso trabalhar questões emocionais. E é preciso observar questões mentais à distância. Não se identificar com a sua mente. Ok? Vamos ver aqui qual é a última mensagem. Gratidão, universo. Touro, se estiver cansado ou cansada, esgotado ou esgotada, descanse. Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. Então veja o descanso, a pausa, como uma oportunidade de energização, de se reenergizar, tá? De voltar a fluir com leveza e não como uma perca de tempo. Aproveite, descanse, se permita, né? E descanse sem aquele sentimento de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Você está fazendo certo para você nesse momento. O que a vida te pede é isso. Descanse. E depois você retorne a olhar as suas emoções, a olhar os seus pensamentos, a trazer cura para aquilo que, de certa forma, ainda te impede de seguir adiante. Ok? Essa é sua mensagem para agosto de 2025. Eu te desejo muito amor, muita luz, gratidão por estarem aqui. Se cuidem e até mais.